Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês todos. Que o Espírito Santo venha iluminar, abrir o entendimento de cada um de vocês. Porque isso acontecendo, você pode ter certeza, você vai arrebentar. Porque nós, os cristãos verdadeiros, vivem pela fé inteligente, racional, a fé que pensa, a fé que pesa, a fé que medita, não uma fé emotiva, sensacionalista. A fé que a pessoa tem certeza absoluta de que é a vontade de Deus aquilo que ela está fazendo ou vai fazer. Isso se chama fé inteligente. Ora, o que contradiz a fé inteligente? A fé emocional. O diabo criou essa farsa chamada "A minha graça te basta". Ele pegou um textozinho, umas palavras bíblicas e falou: "A minha graça te basta". Vamos entender o que significa "a minha graça te basta". O apóstolo Paulo tinha um grande problema, mas um grande problema. Qual é o problema dele? O problema dele se devia por causa da revelação ou das revelações gloriosas que ele teve de Deus. Ele subiu ao terceiro céu. Paulo viu coisas que ele não podia nem falar. Ele ouviu palavras que ele não podia nem exprimir. Lembra quando ele fala lá? Deus tem preparado coisas, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Paulo teve acesso a coisas extraordinárias. Mas, para que ele, Paulo, não caísse no pecado do orgulho, do ensoberbecimento, então Deus permitiu que ele tivesse lá um espinho na carne enviado de Satanás. Ele não sabia. Ele não sabia. Ele estava reclamando, poxa, lutando contra aquele espinho. Orou a Deus 3 vezes para tirar aquele espinho. Mas Deus não removeu. Então Deus respondeu para ele: meu filho, a minha graça te basta. Continue com esse espinho aí, para que você mantenha-se na fé e pela fé e venha tomar posse da vida eterna. Então Deus falou para ele: a minha graça te basta. Mesmo que você que esteja com esse espinho aí, eu não vou tirar não. A minha graça te basta, o meu favor te basta. Então, Paulo não estava em pecado. Paulo não vivia em pecado para que viesse aquele espinho, não. Paulo estava numa excelente situação espiritual, mas para que ele não se ensoberbecesse, não se orgulhasse, então Deus lhe permitiu que o diabo lhe colocasse um espinho na carne. Então, o diabo usou essa frase, "a minha graça te basta", que veio de Deus, para Paulo, naquela situação, e usou e usa isso como doutrina nas igrejas. "Ah, minha graça te basta". Então, a maioria dos que dizem crer em Deus, dizem assim: eu sei que Deus me sabe, Deus me conhece, Deus tolera a minha situação, Ele sabe as minhas fraquezas, etc. E Ele, como se Deus tolerasse os seus pecados. Só que a pessoa está descendo para o inferno. E essa é a razão do porquê elas se encontram caídas, prostradas, desanimadas, tristes, abatidas. A fonte dela não existe. O que tem nelas é um poço de perdição, de pecados. É um poço de água podre, parada.
cheia de bicho. Por quê? A minha graça te basta. Então as pessoas se conformam, se confortam com essa frase que foi dada numa dada situação para aquela pessoa que tinha espinhos por conta das revelações que Deus lhe havia dado. Ora, minha amiga e meu caro amigo, não caia nessa fé, essa fé emotiva, sensibilizadora, essa fé que nada tem a ver com a fé bíblica, a fé inteligente, a fé racional. Deus nos deu a palavra. E quando você lê a palavra, você tem que raciocinar. O que aquela palavra quer dizer, assim, e pesar, avaliar. Então, quando a gente vive na fé racional, a gente sabe que a gente está na fé e que Deus se agrada da nossa vida. Mas quando a gente está na fé emotiva, os pecadinhos ficam ali enrustidos, salgando, né? Salgando aquela fé emotiva ou adoçando aquela fé emotiva, e a pessoa acaba se conformando com os seus pecadinhos e pecadões. E a vida dela vai dar 10 ladeira abaixo. Por quê? Porque a fé inteligente contraria a fé emotiva, a fé sensibilizadora, a fé do coração. Então, a pessoa que tem uma fé emotiva não tem fé para sacrificar a vida dela, não tem fé para sacrificar os pecados dela. Não, ela sente, ela gosta de sentir aquele bem-estar que é falso, mas que faz ela perder a salvação. Então, minha amiga e meu caro amigo, eu estou falando isso para você, para o seu próprio bem. Eu estou tentando ajudar você que está aí e que me odeia, que fala mal de mim. Não importa o que você fala ou deixa de falar, estou um pouco me incomodando. Pode colocar o que você quiser aí, desde que não venha nos ofender, senão eu vou te deletar, eu vou tirar, vou bloquear você. Mas você pode ter certeza de uma coisa. Você está ouvindo a verdade machuca, a verdade dói, mas a verdade liberta. Nós estaremos falando sobre isso hoje à noite. Aliás, leia o Salmo 73, leia esse Salmo antes de vir na igreja hoje à noite, para você entender o que nós vamos falar, o assunto que nós vamos tratar, das injustiças, as supostas injustiças que os servos de Deus sofrem por conta dos espinhos que eles têm na carne para não se ensoberbecerem. Essa é a fé. Quando você está na fé, quando você agrada a Deus, você está na certeza, você tem convicção, não interessa o que os outros falam ou deixam de falar, não interessa, você não dá a mínima para este mundo, nem para as pessoas que vivem no mundo. Você vive na sua fé, em paz com Deus. Quando a gente está na fé racional, inteligente, a gente está em paz com Deus e também conosco. Essa é a realidade. Quando a gente não está na fé racional, a gente não fica em paz. É porque tem alguma coisa errada. Logo mais estaremos falando sobre isso, aqui no templo, às 8 da noite. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.